Fala galera, esse aqui é um áudio rapidinho para responder uma questão do vídeo 28 do canal Rapport Empatia, estabelecendo rapport níveis neurológicos de transmissão. O Sinandro de Bona, ele pergunta o seguinte, pelo que entendi, se conectar nesse nível é descobrir o que é o todo para a pessoa, qual é o propósito dela, e o que faz acordar todas as manhãs, certo? Acredito que para a maior parte das pessoas não é difícil descobrir isso, mas me parece que apenas descobrir o que é o todo da pessoa não é suficiente para conectar. Sinto que falta algo. Depois que descobrir o que é o todo para a pessoa, o que faço com isso? Bom, a pergunta ela é muito pertinente. Talvez até faltou um adendo nesse vídeo, talvez futuramente eu faça um adendo nesse vídeo, falando exatamente o que você faz depois de saber disso. E eu não coloquei isso porque, para mim, eu confesso que isso já é um pouco inconsciente, então eu não tinha nem me apercebido dessa sutileza, dessa nuance, né? E o que acontece? Basicamente, Sinandro, quando você está se relacionando com uma pessoa e você não pensa quais são os interesses, quais são os desejos, quais são as crenças, e principalmente quais que são as afiliações dela. O nível neurológico de transmissão, ele também é conhecido através de uma outra linha de pensamento, que ele é também conhecido como nível neurológico de afiliação, o nível de afiliação. Ou seja, todos nós somos afiliados a certos grupos. Então, uma pessoa ela vai considerar que o todo dela é a família. Então, ela é afiliada à família dela. O todo dela é um partido político. Então, ela é afiliada àquele partido político. O todo dela é uma religião. Então, ela é afiliada àquela religião. O todo dessa pessoa, ela tem um grupo de estudos numa determinada área. Então, ela também é afiliada a esse grupo de estudos. E como a gente possui vários todos, a gente vai evoluindo ao longo da nossa vida para que a gente consiga entregar valor para esse todo. A realização pessoal, ela surge a partir do momento em que você consegue entregar valor para esses grupos, para esses todos que você participa e do qual você é parte, tá certo? Agora, para uma pessoa que está começando na arte de gerar empatia com uma outra pessoa, ela não vai nem pensar nisso. Quando ela estiver conversando com uma outra pessoa, ela vai estar falando dos seus próprios interesses. Não sei se você consegue... Talvez foi por isso que eu nem cheguei a comentar sobre isso. Porque somente o fato de você estar olhando para essa pessoa e estar curiosamente tentando descobrir quais são os todos que ela é parte, quais são os grupos que ela é afiliada e que ela deseja entregar valor, somente de você saber isso, é óbvio que a sua comunicação ela vai tender para uma vertente justamente nesse sentido. Então vamos supor que, sei lá, a pessoa ela é pai de família e começa a falar dos seus filhos. Você também é pai de família e, obviamente, quando essa pessoa começa a falar dos filhos dela, seria muito natural que a conversa começasse a fluir nesse sentido. Mas a grande sacada aqui é você identificar quais são os todos em comum, tá certo? Quais são os todos em comum que você tem com essa pessoa. Então, às vezes, você não vai ter em comum com essa pessoa a afiliação de um certo cunho ideológico, de uma certa religião, de um certo ponto ideológico, político, alguma linha de pensamento que você não tenha como a mesma premissa, a mesma condição de vida. Porém, certamente você vai conseguir identificar todos afiliações em comum junto com essa pessoa. Às vezes... você pratica o mesmo esporte que essa pessoa, então, sei lá, você joga tênis junto com essa pessoa, e certamente ela tem um grupo do qual ela pertence, que ela faz parte, e que também ela vai se sentir realizada nessa área a partir do momento em que ela entrega valor para esse todo. Consegue compreender? Então, é claro, o que você faz com isso depois de descobrir quem é o todo dessa pessoa? Quais são os todos dessa pessoa? Na verdade, você vai procurar aqueles todos que são em comum e você vai começar
a aprofundar o assunto especificamente com essa pessoa dos seus todos em comum que você tem com essa pessoa. É importantíssimo. Quando você chega nessa linha de ideologia, de afiliação, nesse nível neurológico de transmissão, é assim, é muito profundo. Você é capaz de ficar horas conversando com uma pessoa se você conseguir chegar nesse nível de diálogo, de conversa. Então fica aqui a minha dica de você procurar os todos que são em comum e, obviamente, de forma natural, sem forçar nada, você vai falar do seu todo e ouvir o que essa pessoa tem para falar sobre o todo dela também, e certamente a conexão ela vai acontecer de forma espontânea, natural, porque os dois têm o mesmo todo, têm a mesma filiação nesse contexto aqui. Beleza? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo ou na próxima resposta. Valeu, tchau!